Interpretação do direito administrativo, princípios e práticas. A interpretação do direito administrativo é uma atividade fundamental para a aplicação das normas que regem as relações entre a administração pública e os cidadãos. Essa interpretação busca extrair do texto legal o sentido e o alcance das normas, permitindo que sejam aplicadas de forma adequada e eficaz. O direito, em sua essência, é uma linguagem prescritiva, criada para disciplinar comportamentos humanos e possibilitar a convivência social. Nesse contexto, a interpretação assume um papel crucial, pois é por meio dela que as normas se tornam compreensíveis e aplicáveis. A interpretação das normas jurídicas não ocorre de maneira isolada, mas é influenciada por um conjunto de princípios hermenêuticos que orientam essa atividade. Esses princípios são oriundos da filosofia do direito e são aplicáveis de forma ampla a todas as áreas do direito, incluindo o direito administrativo. A hermenêutica jurídica é a parte da filosofia que se dedica a estudar a interpretação das normas, buscando entender como se pode extrair sentido do texto legal. A interpretação deve considerar não apenas o que está escrito, mas também o contexto social, histórico e os objetivos da norma. Uma característica essencial do direito administrativo é a desigualdade jurídica entre a administração pública e os administrados. Essa desigualdade resulta da natureza das relações jurídicas estabelecidas nesse campo, que são essencialmente assimétricas. Enquanto os cidadãos possuem direitos que podem ser reivindicados, a administração exerce poder sobre essas relações, decidindo e regulando em nome do interesse público. Essa verticalidade na relação implica que a interpretação das normas deve levar em conta essa assimetria, buscando sempre garantir os direitos dos administrados frente ao poder estatal. Outro pressuposto fundamental para a interpretação do direito administrativo é a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Isso significa que os atos praticados pela administração são considerados válidos até que se prove o contrário. Essa presunção altera o ônus da prova, transferindo para o particular a responsabilidade de demonstrar qualquer irregularidade ou vício no ato administrativo. Essa característica é essencial para garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, permitindo que a administração atue de forma eficaz sem ser constantemente contestada. A necessidade de poderes discricionários para a administração atender ao interesse público é o terceiro pressuposto que deve ser observado na interpretação do direito administrativo. A legislação confere aos agentes públicos uma margem de liberdade para decidir a melhor forma de agir em situações concretas. Essa discricionariedade é necessária para que a administração possa responder de maneira adequada e flexível às demandas da sociedade, considerando as especificidades de cada caso. Portanto, na interpretação das normas que regulam essa discricionariedade, é crucial entender os limites e as diretrizes estabelecidas pela lei. A aplicação desses pressupostos na interpretação do direito administrativo requer uma abordagem cuidadosa e informada. Por exemplo, ao analisar um ato administrativo que visa a desapropriação de um bem, é necessário considerar a desigualdade na relação entre o Estado e o particular, a presunção de legitimidade do ato e a margem de discricionariedade do agente público. A interpretação deve buscar um equilíbrio que respeite os direitos do particular enquanto permite à administração agir em prol do interesse coletivo. Além desses pressupostos, a interpretação das normas de direito administrativo também deve levar em conta os princípios gerais do direito, como a legalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e a razoabilidade. Esses princípios não apenas orientam a atuação da administração, mas também são fundamentais para a interpretação das normas, garantindo que sejam aplicadas de forma justa e equitativa. Por exemplo, um ato administrativo que contraria o princípio da moralidade pode ser considerado inválido, mesmo que tenha sido praticado dentro dos limites da legalidade. A utilização de regras do direito privado na interpretação do direito administrativo é uma prática comum e necessária. Embora esses dois ramos do direito tenham suas peculiaridades, muitos conceitos e princípios são semelhantes e podem ser aplicados de maneira análoga. Por exemplo, a proteção ao direito de defesa, que é um princípio fundamental no direito privado, também se aplica às relações entre a administração pública e os administrados. Essa analogia permite uma compreensão mais ampla e flexível das normas administrativas. No entanto, é importante que a aplicação de princípios do direito privado na interpretação do direito administrativo seja feita com cautela.
A diferença fundamental entre esses ramos reside na natureza das relações que estabelecem. Enquanto o direito privado lida com relações entre iguais, o direito administrativo envolve um ente que detém poder e autoridade sobre o outro. Essa diferença deve ser sempre considerada para evitar interpretações que comprometam a proteção dos direitos dos administrados. Outro aspecto relevante da interpretação do direito administrativo é a sua evolução ao longo do tempo. As mudanças sociais, econômicas e políticas exigem que o direito administrativo se adapte e se renove constantemente. As normas que regem a administração pública não são estáticas. Elas precisam refletir as necessidades da sociedade e os desafios contemporâneos. Assim, a interpretação deve estar atenta a essas mudanças, buscando sempre uma aplicação que se mantenha atual e relevante. As decisões judiciais também desempenham um papel crucial na interpretação do direito administrativo. Os tribunais, ao analisar casos concretos, contribuem para a formação de um entendimento mais claro e coerente das normas. Essas decisões podem estabelecer precedentes que orientam a atuação da administração e a interpretação das normas pelos tribunais. Portanto, a jurisprudência é uma fonte importante que deve ser considerada na prática da interpretação do direito administrativo. A participação da sociedade na formulação e na revisão das normas administrativas também é um aspecto que deve ser considerado. O princípio da participação social garante que os cidadãos tenham voz nas decisões que afetam suas vidas. Assim, a interpretação das normas administrativas deve refletir essa participação, reconhecendo o papel dos cidadãos como agentes ativos na construção das políticas públicas. Isso fortalece a legitimidade da administração e promove uma relação mais democrática entre o Estado e a sociedade. Em resumo, a interpretação do direito administrativo é uma atividade complexa que requer a consideração de vários fatores. Os pressupostos de desigualdade, presunção de legitimidade e discricionariedade são fundamentais para uma interpretação adequada das normas. Além disso, a aplicação de princípios do direito privado, a análise da evolução das normas e a consideração da participação social são elementos essenciais para garantir que a administração pública atue de maneira justa e eficaz. A interpretação, portanto, não é apenas uma questão técnica, mas envolve uma reflexão profunda sobre os valores e princípios que sustentam o Estado e suas relações com os cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!